Olá, bem-vindos a mais um podcast, o nosso PodGod aqui na Christian Live. Eu, como você já sabe, eu sou o Diego Castro. Boa tarde, eu sou o André Dias e estamos aqui com E a gente está aqui com um senhor do empreendedorismo, do digital, entre várias outras. Mister. O cara faz um monte de coisa. Um monte de coisas. O cara entra pra internet e derruba a internet. A gente está aqui com o Thiago Rocha, empreendedor e muito mais. Thiago, obrigado pela tua presença aqui no nosso bem-vindo. podcast. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e eu sei o barulho que vocês têm feito não só em Portugal, na Europa. E contem aí com o meu melhor, a gente puder contribuir para essa galera que está em casa aí. Você que já me segue, que está aí acompanhando, faz o seguinte, já manda esse sinalzinho aí para 3 pessoas que mais fazem sentido e compartilha e já deixa os comentários aqui embaixo também, né, Diego? Vamos explodir a cabeça hoje. Bora. Né, André? Bora lá. Obrigado pelo Vamos convite, nisso. tamo juntos. Vamos nisso. Hoje a gente vai ter uma conversa aí sobre... Séria. Muito séria. Muito Sobre séria. negócios, business. Ixi. Ah, a conversa séria não tava no script, a séria, a parte séria. Eu vou me controlar então. Thiago, primeiro conta um pouquinho quem é o Thiago, pra gente conhecer, pra quem está nos assistindo também, quem é o Thiago, de onde veio o Thiago? Nós estamos aqui em Portugal agora, fazendo o quê? Que massa essa pergunta. Durante muito tempo, Diego, eu me coloquei como empresário, como escritor, eu publiquei 7 livros já, como empresário, como escritor, como algumas coisas, até que eu entendi que realmente isso daí nada me define. Isso daí é um cargo que eu tenho que daqui a pouco posso parar e não quero mais fazer, começo a fazer outra coisa. Eu entendi que eu sou imagem e semelhança e eu recebi um convite. É exatamente assim que eu me defino, alguém que tem a imagem e semelhança daquele que me chamou. E todo o restante, ele é só um encargo, não é nem um cargo, existe uma diferença entre cargo e encargo. Cargo é aquilo que tem na empresa, né? O encargo é quando eu aceito o chamado. E aí eu aceito o chamado de ser empresário, de ser empreendedor, de estar no digital, utilizar essas ferramentas para entregar minha mensagem mais longe. Então, durante muito tempo, respondendo a sua pergunta, eu achava que eu era adestrador de cães. Eu fui adestrador de cães durante 15 anos, viajei o mundo. Foste o quê? Desculpa. Adestrador de cães. Adestradora? Eu treinava cachorro. Ele ok. ensinava os cães a ser educados. Mas cá em Portugal acho que não é treinador de cães mesmo. É a mesma coisa, pô. Eu acho que tem que pegar qualquer... Aqui tem Já até treinei uma- passarinho também. Passarinho? Passarinho? Preparei um passarinho para o Civil nos 30, o programa brasileiro de competição. Essa aí eu não sabia, não. É uma calopsita. Todos os pássaros que têm bico tortos, né, que são Tipo pistacídeos, araras e isso, araras, papagaio. catatuas, papagaios, calopsitas, agapornis, todos esses que têm um bico mais curto, tu consegue ensinar e treinar. E É águias? super Águias fácil. tem? Águias também. A águia, ela só tem um outro motivador, né, que é o tipo da recompensa que tu entrega para ela. E aí treinei pássaros e treinei cavalo durante muito tempo. Fui peão de rodeio. Tem rodeio aqui em Portugal? Não Não, tem Rodeio, mais. não no formato talvez do Não, Brasil, né? não no formato de rodeio do Brasil. A gente tem tourada. Dourada. Eu vi esses dias que tinha algum evento, até me convidaram para ir. Eu sei que tem hipismo e tudo mais, mas eu fui peão de rodeio, fiquei muito tempo. Então treinei cavalo durante muito tempo. Eu sempre vivi nesse meio, eu gosto do meio campo, né? Hoje, se eu pudesse, eu largaria tudo e compraria uma fazenda, ficaria lá na fazenda, enfornado lá dentro, mexendo com animal, mexendo com galinha e tudo mais, o que eu gosto, de chinelo, bermuda e sentindo aquele cheiro de campo, né? Tem tudo a ver com digital, então. Tudo a ver. Tudo a ver com o digital. E aí eu achava que durante muito tempo isso daí foi a minha profissão, eu achava que isso me definia, né? É um grande problema quando alguém se esconde atrás de uma profissão. Por quê? Porque a gente foi chamado para governar, dominar e multiplicar sobre todas as coisas. E isso é coisa que as pessoas esquecem. É uma ordenança, é um convite, é uma ordem. Fala o seguinte, aí, você é minha imagem e semelhança, então vá governe, vá domine, vá multiplique. O que é governar? Governar fala sobre gestão, dominar fala sobre posicionamento, multiplicar talentos. E aí durante muito tempo eu achava que era isso. E eu ficava somente vivendo isso. Quando eu entendi que vai muito além do que uma profissão, eu comecei a multiplicar meus talentos. Então, eu sou escritor, sou piloto de parapente, eu corro de carro da Mercedes, corro de kart, de corrida de UTV, que são aquelas gaiolinhas, aqueles... Vou começar a velejar agora, eu piloto helicóptero, vou começar as aulas de avião, então eu esquio, eu faço snowboard, então tem várias atividades. Você é filho do Pablo Marçal? Eu sou sócio dele e grande amigo, talvez um dos caras que mais ande com ele. E a gente aprendeu exatamente por isso. Um dos caras que mais dominam várias múltiplas habilidades. Quando você começar a entender isso, você é pago pelas múltiplas habilidades. As pessoas acham, Diego, é interessante essa pergunta, porque eu ando com ele desde 2020, né?
E aí eu vejo o seguinte, as pessoas questionam como que se faz tanto no digital. O digital, e tu estava agora há pouco no off falando, eu quero ir pro digital. O digital só é a potencialização de quem você é no offline. Se você não é ninguém no offline, o digital não é para você. Mas se você é alguém que tem múltiplas habilidades e tem uma mensagem, o problema é que as pessoas acham que o digital é só para encher o bolso de dinheiro. E falar, eu vou vender um curso sobre isso, vou vender um curso. Não, ninguém quer saber do produto. Ninguém quer saber do serviço que você presta, do produto que você vende. As pessoas querem ter um relacionamento com você. Como que o Diego saiu daqui e foi para cá? Como que o André saiu daqui e foi para lá? É isso que as pessoas querem saber. As pessoas não querem saber o seu produto. Tipo, os cursos que eu vendo, ninguém quer. As pessoas querem ter um relacionamento comigo. E eu entendi o seguinte, e andando com o Pablo, eu vejo muito isso, que quanto mais ele aprende, mais caro fica a hora dele e mais caro as pessoas querem acessar. Por quê? Porque isso fala sobre governar, dominar e multiplicar múltiplas habilidades. Quem te falou que tu tem que saber só uma profissão? Quem falou que tu tem que saber só um idioma? Quem te falou que tem que saber só um instrumento, se é que sabe um instrumento? Uma arte marcial. Eu já lutei 5 artes marciais, eu gosto de artes marciais. Eu toco alguns instrumentos para mim. E estou sempre aprendendo algo novo. Tem um livro, eu sempre falo de um livro chamado Mindset. Já ouviu esse livro? Já ouvi falar. Eu li mais de 300 livros até hoje. Comecei em 2016. Eu leio um livro por semana. O Mindset ele fala o seguinte, tem 2 tipos de mentalidade. A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. O que é a mentalidade fixa? É aquele que aprendeu algo e fala o seguinte, isso é o meu dom, eu nasci com esse dom. Já ouviu aquela pessoa falar, você nasceu com dom disso? Nasceu com dom daquilo? E ele fala o seguinte, eu não posso fazer qualquer outra coisa a não ser esse meu dom. E, por exemplo, eu falo nos treinamentos, o cara toca violão. Ele não quer experimentar um instrumento novo porque as pessoas vão julgar ele. Por exemplo, comecei a tocar saxofone. E eu te confesso, nem meus cachorros ficam no meu quarto quando eu começo a tocar. Ninguém. Eu tenho que tocar. Filha também. Não, filha, muito menos filha. Os vizinhos reclamavam, eu morava do lado de uma obra, eles começavam a martelar mais rápido, mais forte, quando eu começava a tocar. Ninguém queria ouvir. Só que eu entendia que é um processo e todo mundo te julga quando está começando algo novo. E aquele que tem a mentalidade fixa, ele fala, não vou ser julgado por isso. Só que quem tem uma mentalidade de crescimento sabe que tudo é um aprendizado, é igual a criança. Por que criança aprende tão rápido? Porque ela é simples e ela não está nem aí para a opinião dos outros. O problema é quando começa a ficar mais velho, começa a se importar com a opinião dos outros. E é por isso que o nosso ecossistema, em que a gente está implantando em Portugal, não só em Portugal, já estamos na França, na Alemanha, vamos expandir para a Espanha, rapidamente isso com 30 dias de Europa, é essa cultura de multiplicação de dons e talentos. Para quê? Porque quanto mais eu alcançar em outras modalidades, mais pessoas eu alcanço. Uma vez eu julguei uma pessoa, um grande nome da igreja brasileira, chamado Robson Rodovalho. O bispo Robson Rodovalho, um abraço aí para todo mundo da Sara Nossa Terra, do Brasil, de Santa Catarina, de São Paulo lá, Brasília. Ele falou o seguinte, aquilo me destravou. Ele lançou um CD sertanejo. Eu falei, o bispo Rodovalho, ele é físico, cientista, o bicho é brabo. Já foi político, já professor, o bicho é brabíssimo, entende muito. E aí ele lançou um CD sertanejo. Eu falei, que história é essa? Né? Isso aqui tem a ver com sertanejo? Nada a ver. Não, nada a ver. Imagina, e ele nem é cantor. Como que um cantor, alguém que não é cantor, lança um CD? E isso vai muito antes de conhecer o Pablo. Aí ele lançou um CD e um dia ele foi falar uma palavra e falou o seguinte, as pessoas me julgam. Mas tem um texto que diz o seguinte, se uma pessoa tiver uma mente restaurada, já tem festa nos céus. Se aquele CD, a produção daquelas 12 músicas, for para alcançar uma pessoa, já tem festa nos céus. Com certeza. Quando a gente multiplica o talento e a gente fala do Pablo de entrar em várias coisas, primeiro, a gente tem desapego a resultados. Segundo, não tem necessidade de aprovação dos outros. E terceiro, eu estou alcançando mais pessoas. Porque eu começo a infiltrar no meio que antes não me conhecia. Por exemplo, eu estou entrando em algumas artes, em alguns esportes aqui em Portugal. Aí fui numa academia de jiu-jitsu, o pessoal não me conhecia. Eles não querem saber da palavra que eu carrego. As pessoas querem saber do meu lifestyle. Como que eu trato a minha esposa, os meus filhos, meus colaboradores, como que é o meu estilo de vida. E quando eu faço um novo esporte e fico ali apanhando, eu estou entregando a mensagem para mais gente. Amanhã eu vou fazer mais uma aula de vela
e eu vou encontrar as pessoas lá. É um outro público que não me conhece. E eu tenho a possibilidade não de ser o melhor velejador do mundo. Eu não estou nem aí com o resultado. Mas tenho a possibilidade de entregar para mais pessoas. Quando a gente começa a andar de helicóptero, andar de avião, falar outros idiomas, ir para várias nações, fazer vários esportes, nunca é sobre aquilo que eu quero ser. Eu não quero ser um esquiador profissional. Eu só quero poder alcançar mais pessoas. E se eu tiver que dedicar horas, por exemplo, se tornar piloto de helicóptero, 35 horas, investindo muito. Aqui em Portugal é mais ou menos 50 mil euros fazer um curso de helicóptero. Você investir e se alcançar uma pessoa, o texto diz que já tem festa nos céus. Aí, isso tudo para te responder, Diego. Se eu sou parente do Pablo, não, mas a gente carrega no mesmo lifestyle. E tem uma coisa que a gente carrega que é unidade de linguagem. Tá lá no texto, quando eles começaram a construir uma torre chamada Torre de Babel. Já ouviu esse texto? Já. Torre de Babel? Claro. Ela tinha 2,4 quilômetros. O Burj Khalifa que a gente foi visitar em Dubai, ele tem 1,4 ou 1,8 quilômetros, né? De altura, 1.800 de altura. Como que alguns anos atrás fizeram uma torre com 2,4? E o texto diz lá, Sem o tecnologia. povo, sem tecnologia, o povo estava em unidade e linguagem. Isso é poderoso. E é por isso que as pessoas vêm destruindo a linguagem e unidade das famílias, a unidade e linguagem dos seres humanos. Por quê? Porque quando nós estivermos em caos, é muito mais fácil ser controlado quando existe caos. Teve um caos há um tempo atrás, né? Sim. E a população é manipulada através de caos. Sim. Muitos deles são feitos de propósito para que haja o controle. A gente nem precisa entrar nesse texto aí, né, nesse quesito, mas é exatamente isso. Mas é exatamente isso. São testes. É verdade. Como que as pessoas vão responder? As pessoas vão para os estádios seguir um comando? As pessoas vão para as filas? As pessoas vão ficar em casa? Mas, enfim, esse é um texto, um contexto para um outro momento muito mais acirrado sobre isso. Mas toda vez que quebrar a unidade e quebrar a linguagem, existe o caos. Verdade. É por isso que eu falo tanto para homens. Por isso que eu não me coloco como um empresário. O que mais tem feito derrubar os homens é a falta de posicionamento. Isso tem ferrado as famílias. Quebrado a unidade e linguagem dentro dos casamentos. Pessoas traindo os cônjuges, traindo os princípios do casamento, da relação familiar, princípios com os filhos. Isso tem destruído a comunicação, unidade e linguagem dentro das casas. E aí o caos é instalado. Aí você vê tantos adolescentes com essa dúvida. Eu não estou nem falando de escolha, porque isso não é uma escolha, isso é uma dúvida sobre aquilo que foi claro. Você é imagem e semelhança. Você não é um pônei, você não é um cachorro, você não é uma ovelha. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim, Você vê gente vestida de pônei. As pessoas não sabem o que são. Entendeu? Nem para onde ir. A pessoa diz que é gato, que é cão. O problema é que faltou um posicionamento de um homem. Aí, se você for para a neurociência, diz que 80%, 85% da formação dos problemas de bloqueios, de crenças, de paradigmas dos jovens, ou da formação de um jovem, ele é por causa de uma figura masculina de autoridade. Então, nós somos importantes. Você que está em casa, está assistindo esse podcast maravilhoso e é homem, essa mensagem é para você, rapá. Levanta de sofá, parece um banana, começa a se posicionar. Começa a se posicionar na sua casa, na sua identidade, começa a assumir o papel. Tem sido baixado o nível de testosterona. Eu aqui não estou falando com agressividade, nada. Mas estou falando para você ser o cara que direciona, que traz segurança, que gera identidade. Pai, a palavra pai, que significa aba, significa fonte, fala exatamente sobre isso. Sobre gerar segurança e identidade nos filhos. Vocês têm filhos? Tenho uma filha. E aí isso aí é super importante. Eu também concordo plenamente com aquilo que você disse. Nosso posicionamento como homem tem que ser muito firme. Não é? E não é qualquer vento que possa passar para nos derrubar. Eu concordo plenamente com isso. Isso é poderoso. E vê-se que a sociedade cada vez mais está... É preciso Lá falar está, disso. está com falta de testosterona. Isso concordo plenamente. Não é que a mulher... As pessoas falam, mas isso é o quê? As mulheres estão se empoderando, estão a ocupar lugares que deveriam ser dos homens? Provavelmente sim. Mas por que os homens estão saindo de lá? Por que as mulheres estão tendo que se levantar para ocupar esses lugares? Porque os homens não estão sendo capazes de ocupá-los ou provavelmente manter os próprios lugares. Bom, não é? Isso é forte demais. É algo que nós temos visto. Não só na sociedade, mas também dentro das igrejas.
dentro das igrejas também temos visto o mesmo, que é um reflexo um pouco da sociedade. Né? Uma igreja saudável vai afetar a sociedade, principalmente à volta da onde ela está. Então, dentro da igreja também tem acontecido isso, muito, infelizmente. Essa mensagem é muito importante, porque aquilo que o Tiago estava a dizer, e eu acho que é mesmo preciso os líderes falarem, é preciso os líderes se levantarem para começar a posicionar os homens no sítio certo, porque as famílias hoje em dia é uma vergonha. Às vezes eu trabalho muito com a área de família, então há pessoas a divorciarem-se no meio cristão, líderes, a dizer, não, eu divorciei-me porque eu quero ser feliz. Então é muito importante aquilo que tu falaste, Tiago, é muito importante. E as pessoas estão perdidas, se tu pergunta para eles o que é felicidade, eles nem sabem o que é felicidade. Felicidade é identidade. Felicidade não é o meu casamento. Felicidade não é a minha família. Felicidade não é meu trabalho. Felicidade não é o que eu ganho. Felicidade é minha identidade. Porque se felicidade fosse alguma coisa, quando perdesse esse algo, perderia a felicidade. Então, felicidade está vinculada à identidade. Quando eu descubro que eu sou imagem e semelhança, eu nasci para governar, e quando a gente fala de governo, a gente está falando sobre gestão. Quando a gente fala de domínio, está falando sobre assumir uma posição. E é isso que mais falta no homem moderno e na sociedade. Isso não tem papo feminista, machista. Nada. Está falando sobre algo que... Isso é tudo enganos, né? É uma posição do homem. E a mulher, ela tem uma posição muito mais valiosa dentro da casa. Porque ela é a que multiplica, é ela que traz o aconchego, ela que traz a serenidade para o lar, o equilíbrio para o lar. Imagina um homem brutal, um homem dos primórdios dominar uma casa. Ia ser um caos aquilo, a gente não consegue organizar uma casa. A nossa inteligência limitada, a nossa brutalidade não permite isso. Mas a mulher é aquela que traz o conchego para o lar, é aquela que multiplica os recursos, é aquela que educa os filhos, é aquela que traz o talento, é aquela que incentiva o homem, que fala o seguinte, ei, bora trabalhar. Quando fala que a mulher é uma auxiliadora, né? Tem um texto que fala, a mulher é auxiliadora. Eu não sei qual a tradução para o português de Portugal aqui, como que está a Bíblia lá, eu tenho até que comprar uma para fazer a leitura daqui e entender, mas quando você olha no original, porque a tradução do português do Brasil é uma das piores traduções que existe, né? Uma das mais fracas. Foi contorcido muitas coisas. Mas quando você olha para a mulher auxiliadora, a mulher como aquela que está no lar para auxiliar, na verdade está como uma opositora idônea. O texto original diz opositora idônea. O que é opositora idônea? O cara quer ficar dormindo no sofá. Ela vai lá e fala o seguinte, ei, ela se opõe a isso, idônea porque ela tem os princípios dela, e ela fala o seguinte, ei, vai buscar caça, vai governar, ei, vai dominar, vai explodir, eu confio em você. Essa que é a opositora. Às vezes a pessoa fala, não, é submissa. Não, submissão fala sobre estar debaixo da mesma missão. A gente contribui para a mesma missão, a gente tem unidade de linguagem. Só que a mulher é aquela que incentiva o marido. Fala o seguinte, ei, vai lá, vai um pouquinho mais. Quando ela gasta um pouquinho mais, ela está falando o seguinte, ei, eu sei que você consegue produzir. Vai lá se virar, vai fazer isso. Isso é que é uma opositora, alguém que está incentivando e não está passando a mão na cabeça do marmanjo que está deitado no sofá assistindo... no Brasil tem a sessão da tarde, né, que é o filme 3 horas da tarde. Sim. Tá ali, não, tadinho dele, e o povo tá abusando dele mesmo. Ela fala, não, ei, levanta do sofá, vai fazer alguma coisa, vai cuidar da nossa família. Dessa forma, você acha que a mulher, como hoje em dia, deve sair para trabalhar ou não? A mulher? Sim. Ela deve multiplicar os talentos dela, não só trabalhar. Ela deve aprender a tocar instrumento, falar idiomas, viajar, ter amigas para conversar, aprender a cozinhar, aprender a fazer todas as coisas. Trabalhar é só algo na sociedade que foi implantado lá atrás falando o seguinte, temos direitos ou não, deve trabalhar ou não. A mulher tem que multiplicar os talentos dela. A mulher ela foi chamada para gestão e é uma das maiores capacidades de todas as mulheres, é o dom da gestão. Eu também concordo. Se ela consegue gerir a casa dela, ter colaboradores, não sei o que, ela que multiplique os recursos dela e ela que multiplique os dons e talentos dela, ela que vai aprender novos idiomas, ela que vai passear com os filhos, ela que vai no shopping comprar coisa, ela que vai fundar novas empresas, montar novos negócios. Tem que fazer, explodir. Esse papo de a mulher deve trabalhar ou não, tem um texto que fala o seguinte, tudo lhe é lícito. A pergunta é, convém? O problema da sociedade hoje é que ela está doente.
fazendo exatamente isso. Será que pode isso? Será que pode aquilo? Pode qualquer coisa. E tudo que eu falar que pode ou não pode é só opinião minha e diz respeito a mim e não tem nada a ver com a sociedade. A mulher tá feliz dentro de casa? Tem treta? Às vezes o marido dela não quer, o marido dela quer se virar e trabalhar. Então entra num acordo, uma aliança, os dois, e combinem. Mas se ele não tem problema para ele, não tem problema para ela, que ela vai trabalhar, entendeu? E falando um pouco do digital, o Thiago que saiu então lá da terra molhada e dos animais, como é que você foi parar no digital? Ou dizendo o que aconteceu, qual foi a virada de chave para que você saísse de um lado e parar no digital? Da terra molhada, do cachorro, dos passarinhos. Tu quer saber a versão completa ou a Pocket? A gente acelera os passos. A primeira vez que eu ouvi do digital... 2015, eu era referência no mundo de treinamento animal. Era talvez top 10 no mundo. Viajava para os grandes campeonatos mundiais, 32 países, dando cursos, seminários, viajando. E aí eu fazia o quê? Eu cheguei no teto do meu ganho, porque eu trocava a minha hora por dinheiro. Eu cheguei no teto, eu trabalhava das 6h30 da manhã e a minha última aula era 10h30 da noite. Eu comecei a assumir todas as aulas dos outros professores numa escola que tinha lá em São Paulo. Comecei a assumir todas as aulas. E aí eu comecei a ganhar por isso, e fazer os cursos, viajava e tudo mais. Só que eu vi que houve um teto. Eu falei, não tem mais como crescer aqui. E eu pensei, como que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, para fazer mais dinheiro? E aí uma vez eu tive uma ideia de fazer um livro. Aí eu falei, eu vou fazer um livro? Quem sou eu para escrever um livro? Hoje eu tenho 7 livros escritos. Falei, quem que sou eu para escrever um livro? Aí eu falei o seguinte, e-book, um livro na internet. Aí eu lembro que eu saía, isso era umas 11 horas da manhã, eu fui almoçar em casa, aí eu falei, procurar e-book. Aí eu comecei a procurar e-book. Aí o Google tem um problema, quando você faz uma pesquisa, ela começa a te entregar um monte de possibilidade. Tudo. Vocês sabem. Tudo. E aí eu comecei a olhar sobre vários projetos, imagina, 2015, comecei a olhar sobre afiliação, sobre lançamento, sobre tráfego pago, que é a forma de você pagar no Google, no YouTube, para entregar para mais pessoas. Comecei a ver várias possibilidades de fazer uma renda extra. E aí eu comprei um curso, paguei R$450 na época, em 2015, que isso deve dar mais ou menos 50 euros, é isso? 80, 90. 80 euros, um pouquinho mais, né? Uns 80 euros. Isso em 2015. Investi nesse curso e eu fiquei 2 semanas. Eu lembro que eu virei às madrugadas, porque eu dava aula o dia inteiro e eu virava a madrugada ali, programando, fazendo tudo certinho, o passo a passo do curso. Depois de 2 semanas eu ganhei o primeiro dinheiro no digital, R$150. Bum! Meu cérebro explodiu. Eu falei, eu não acredito que isso funciona. E eu te falo que a minha primeira venda foi mais gratificante do que o primeiro milhão no digital. Porque o primeiro milhão ele só foi consequência de uma série de empilhamento de estratégias e equipes e conteúdo, empilhamento de tudo aquilo que eu fiz. Só que o primeiro, assim, eu falei... Eu lembro que eu estava dando aula, eu recebi um e-mail falando o seguinte, sua comissão de R$150 já está liberada. Eu falei, nossa. É aquele gás a mais. Não. Aquele gás a mais para dar mais força. Aí eu pirei. E eu voltei e comecei a potencializar as campanhas. Para resumir, eu entrava em contato com os sites, negociava com eles, colocava um banner de um produto de um terceiro. Eu era afiliado, a gente chama, né? Eu divulgava esse produto das pessoas e ganhava uma comissão por cada venda pelo meu link. Aí eu falei, vou potencializar. Aí comecei a entrar em contato. Comecei a escalar o negócio. E eu comecei a fazer 2 vendas por dia. Cheguei a fazer 3 vendas por dia. Então tinha dia que eu vendia 1, 2, de repente comecei a vender a R$450, alguns dias da semana caindo 3 vendas. Eu ganhava R$2.500 na escola lá, R$2.500. E de repente eu fazia 300, 400, R$500 por semana, sem fazer nada, teoricamente, a minha cabeça explodiu. Aí peguei todo o dinheiro que eu fiz e investi no outro curso. Peguei R$5.000, investi no outro curso, que foi para aprender a fazer lançamentos digitais, que foi o que mudou o meu jogo. E aí eu fiz o primeiro lançamento, vendi para 7 países, tive uma conversão de 33%, se eu não me engano, e vendi em 7 países, que era um curso de como treinar o cachorro à distância. Todo mundo queria treinar comigo. Eles me pagavam em dólar, pagavam passagem, hotel, alimentação e o curso para eu viajar. Eu falei, se eu fizer um infoproduto aqui, vai ser muito mais fácil.
Aí vendi em 7 países lá. Aí foi muito bom. Bom para o digital. Só que eu olhei o seguinte, eu fiquei 30 dias para produzir isso aqui. E eu com aulas particulares, eu ganhava muito mais. Eu falei, eu acho que nem compensa isso. Daí peguei o dinheiro do digital e enfiei numa empresa física. Tive uma oportunidade, eu estava lendo um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Lá ele fala sobre diversificação de rendas. Aí falou, entre numa empresa de marketing multinível. Aí peguei todo o dinheiro lá do digital e coloquei numa empresa de marketing multinível. E foi muito importante para mim. Aqui tem marketing multinível, chama sim, marketing, network marketing, uma coisa assim. Sim, tem. E aí coloquei lá, isso foi muito importante. As habilidades que eu tenho de venda, de negociação, de persuasão, deram início nessa empresa, quando eu comecei a aprender sobre o mercado. E aí peguei todo o dinheiro digital, eu coloquei ali e investi tempo, recurso e energia em cima desse projeto. E aí o digital ficou parado. Até 2020, quando eu conheci o Pablo, e aí eu já era consultor de empresa, eu tinha mudado, já feito vários cursos nesses 4, 5 anos, vários cursos, já tinha me tornado consultor de empresas. E eu falei, eu vou entrar no digital agora novamente para vender para mais clientes e vender mais caro. E aí foi quando eu conheci o Pablo, e fui aluno dele, explodi, me tornei talvez um dos consultores com mais clientes, eu vendia muito, fazia muito fechamento. E aí eu comecei a me posicionar de uma forma diferente em 2021. 20 para 21. Comecei a me posicionar de forma diferente. E aí não parou mais. Aí foi só um empilhamento de coisas. Hoje a gente tem uma empresa que fatura um bom bocado no Brasil e ensina outros players a fazer. Eu tenho alunos, por exemplo, do nosso Mastermind, que é um grupo com 150 empresários. Empresários do Brasil, Estados Unidos e Portugal. E a gente, a cada 2 meses, faz uma festa de premiação. Teve uma premiação semana passada, a gente premiou um dos alunos com uma placa de 13 milhões. Ele tinha faturado dentro do nosso Mastermind de 13 milhões de reais. Então a gente já entregou placa de 10 milhões, de 5 milhões, de 1 milhão, de 300 mil, de 100 mil para quem está começando. Então não é só mais os meus resultados, mas resultados dos meus alunos. Mas hoje, para você, o digital hoje é um pouco diferente de como você começou. Né? Hoje é o quê? Como mentoria, como coaching, como... As pessoas encaram o digital como se fosse algo à parte. E eu sempre falo o seguinte, como eu falei mais cedo aqui, o digital ele é só uma ferramenta. O digital e o offline, ele se mistura. Porque, por exemplo, existe algo chamado omnichannel, que significa múltiplos canais. Hoje, para fazer uma venda, não existe mais o digital ou presencial. Para fazer uma venda, quanto mais eu aparecer na frente do meu cliente, mais propício a comprar ele vai estar. Então, existem pontos de contato digitais. Vai gerar uma confiança maior? Muito. A compra sempre acontece na confiança. Existem os pontos de contatos digitais e os pontos de contatos físicos. Então, eu intercalo isso. Uma palestra presencial, por exemplo. Eu dei uma palestra aqui no espaço da plataforma. E a gente teve, eu acho que umas 70 pessoas. E cada pessoa presencialmente, ela vale por 10 no online. Por quê? Porque ela tem um contato com você. Então, imagina, eu tinha 700 pessoas, equivalente a 700 pessoas do digital, eu tinha ali. Então, isso acontece o quê? O cara vem aqui e me ouve presencialmente, explodiu a cabeça, quer ter mais resultado? Eu mando uma sequência de e-mails, uma sequência de mensagens no WhatsApp dele. É outro ponto de contato. E aí você começa a mesclar isso. Então, o digital não é somente mais um caminho. Aquilo que o Brasil passou um tempo atrás, que Portugal vai viver ainda, que era somente o digital... É um caminho muito bom, só que hoje em dia o jogo que eu jogo ele já é um jogo diferente. Um jogo de omnichannel, de múltiplos canais. Então o digital não é mais só... E aí tu me pergunta, o que eu entrego no digital? Eu tenho um produto de finanças, de casamento, de empresas, de lifestyle. Tem alguns produtos que a gente entrega hoje. De mentorias, que é meu carro forte. Ok. Mas essas áreas todas é a nível de mentorias ou é como curso, como a gente vê na internet? Tem vários modelos. A gente chama de esteira de produtos. Ou uma escada de produtos. Sim. Eu tenho desde um produto lá que custa R$ 59,00, que é um produto onde ele assiste, aprende a fazer e vai para a próxima fase. E eu tenho um produto de 20 mil euros, que é a minha mentoria, que é parte entrega presencialmente e parte entrega online. Então ele entra numa plataforma, tem algumas centenas de cursos, centenas de aulas lá, e ele acessa lá e ele tem os encontros presenciais também. E aí tem alguns encontros híbridos, né, que são os encontros no Zoom, por exemplo. Então, tu tem uma escada de produto, que é o nível de conscientização das pessoas. Alguém que chega agora, ele não vai comprar um produto de 20 mil euros. Ele não me conhece, ele não tem confiança nisso. Aí ele compra um produto de R$ 59,00, 59 euros.
Ele compra aquele produto, aí ele passou aquela barreira, gerou resultado, vamos para a próxima fase, e aí vende produto de 200, 500, 1.000, 1.500. E isso chama-se LTV, é o tempo de vida útil do cliente dentro da sua esteira. O quanto tempo ele fica e o quanto que ele investe na esteira. Então eu tenho desde produto com 5 aulas até um produto que é acompanhamento de 6 meses. Comigo, com meu sócio, com os meus executivos, com a galera do meu time, com o meu time de marketing, onde eles entram ali. Então tem várias coisas. Depende muito. Não só mais aquele infoproduto. Eu sei que em Portugal está chegando ainda os infoprodutos. Exato. Mas a gente já vai dar um salto lá na frente para fazer aquilo que o Brasil já está acontecendo para gerar resultado mais rápido nas pessoas. Muito bom. Porque existem 3 formas. Posso falar um pouquinho mais de digital? Pode. Aproveita e já fala aí por que vocês vieram parar aqui em Portugal. Portugal. Aí a história é longa, hein? Todo mundo entra na Europa para Portugal. Provavelmente por quê? Por causa da língua? Me falaram Será? que Portugal... Eu ouvi uma pastora contando que a palavra Portugal significa porta de entrada. Portugal, na verdade, fala Porto de Cais, né? Que é o Porto de Cais ou Cáliz? Que era... Era Cáliz, Cáliz, né? Que era onde antigamente. que era... Antigamente ali, Portugal significa esse Porto de Cáliz. E tá ali, mas realmente é uma porta de entrada. E Portugal, ele é muito bem visto por várias nações. Portugal ele foi colonizado, muitos judeus vieram para cá, né? Então tem muita história aqui. E ele é muito cuidado, porque ele realmente é uma porta de entrada e de saída da Europa. E por isso que acontece muito caos em vários lugares da Europa. E Portugal ela fica um pouco livre desse caos ou dessas guerras e coisa por causa da importância marítima dela, de entrada e saída e tudo mais. Então, não só fisicamente, mas na minha vida, profeticamente, Portugal, e eu vou contar já disso. Só para a gente fechar o gancho da entrega digital. Como que ela funciona é o seguinte. Existem 3 formas de você entregar um produto. Que é o quê? Eu te ensino e você faz. Isso é muito barato. Porque isso dá escala. Então eu faço um curso, gravo e vou oferecendo. Vocês fazem sozinho. Isso é um tipo de curso. Outro curso é quando eu te ensino e a gente faz juntos. Então, eu te ensino e a gente faz juntos. Vamos fazer aqui um pouquinho cada um. Outro ponto que são as mentorias ou que são as prestações de serviço eu ensino, ouço o que você quer e eu produzo para você. Então, conforme vai andando nessa escada, quanto mais você produzir para o seu cliente, mais caro tem que ser o produto. Então, primeiro, eu ensinei uma vez, nunca mais vai depender de mim, você vai fazer, o aluno faz, é um produto mais barato, porque ele tem que fazer. E eu vou ter escala para isso. Quando eu preciso fazer junto com você, a gente faz juntos, eu preciso dividir o meu tempo. Mas quando eu faço pelo meu aluno, eu estou trocando o quê? Tempo por dinheiro. Exato. Aí o desafio vai ser muito maior. Então, sempre tem que olhar esses 3. E o que eu aconselho todo mundo começar, você que está aí, que quer começar no digital, comece a criar uns produtos onde as pessoas reconheçam que você tem autoridade. Tendo autoridade, você vai começar a criar esses produtos e oferecer, gerar transformação, coletar feedbacks e aí aperfeiçoar o produto indo entregando cada vez mais. Sempre uma forma de escala. As pessoas olham o digital como se ele fosse E ele é realmente uma mina de ouro quando você aprende a fazer. Só que existe um trabalho por trás, né? Como que a maioria das pessoas não acredita que funciona, né? Provavelmente por falta de sabedoria ou medo. Por exemplo, aqui em Portugal, muito diferente do Brasil, que está muito avançado nessa questão. A nível de compra pela internet é muito escasso. As pessoas têm receios. Preferem 1000 vezes ir ao local físico, à loja, e comprar pessoalmente. Eu acredito que isso daí é só o nível de consciência e faz parte do processo. Imagina, hoje eu nem penso, eu penso totalmente contrário. Eu nunca que eu iria, nunca não. Mas eu penso ao contrário no formato de, para que eu preciso de uma loja física se tem uma forma de fazer online? Porque as questões bancárias do Brasil é diferente. Qualquer compra, qualquer posicionamento errado no seu cartão, você pode cancelar, enfim, tudo mais. Existem algumas formas de você visualizar se um site ele é seguro ou não. Todo mercado que é novo, existe essa desconfiança e é por isso que você precisa subir o nível de conscientização das pessoas. E é exatamente isso que a gente vem para Portugal, para suprir 2 lados, o lado digital e o lado tecnológico. Por quê?
Porque a gente sabe da quantidade de jovens saindo do país. Existe uma quantidade muito grande de jovens saindo do país. Por quê? Porque eles buscam novas oportunidades. Aonde? Mercado digital e no mercado tecnológico. Então eles vão para fora. E aí o que acontece? Vão para fora para aprender, para se desenvolver. Só que o mercado digital e tecnológico, você não precisa mais ir para fora. Se você tem um conhecimento, você pode atuar de qualquer lugar. Exato. Em qualquer segmento você pode atuar. E não somente os jovens, mas você criar uma segunda fonte de renda. Imagina, você criar uma fonte de renda que nem eu fiz algum tempo atrás. Sim. Vendendo, você projeta, tem que trabalho. As pessoas acham que o digital não tem trabalho, tem que ter muito trabalho. Imagina, você programa tudo e aí quando está fazendo uma função, tem outra fonte de renda. Então a gente vem exatamente para suprir ou para acrescentar ou potencializar ou auxiliar nesse formato. Subir o nível de consciência da população, não só portuguesa, mas europeia, que sim, é possível. Como eu estava falando agora há pouco em off lá, no Vale do Silício, as pessoas já estão conversando, os grandes cabeças e líderes lá, eles já estão conversando de uma empresa valer $1 bilhão com uma pessoa programando sozinha. Virar uma empresa unicórnio sozinho. O cara sozinho, ele vai programar, ele vai entregar sozinho. Isso é a discussão lá. E às vezes o cara fica se questionando se é possível ou não, se funciona ou não. Tipo, não tem mais tempo de não olhar para trás. E Portugal quiçá, o melhor país que existe na Europa para se viver. E aí a gente pode acrescentar bastante nisso. E como é que vocês estudaram o mercado aqui em Portugal antes de vir para Portugal? Sendo que, no meu caso, por exemplo, já moro aqui em Portugal já há muitos anos e vou vendo esse lado digital, porque muitas vezes as próprias empresas não estão bem preparadas para que o público possa comprar das empresas. Os suportes, às vezes, não são bons, os produtos apresentados é limitado, né? Não tem nada a ver com o Brasil, que é desenvolvido nesse aspecto, entre outros, Estados Unidos, enfim. Então, até onde falou, não, nós vamos para Portugal, sendo que lá a barreira é maior, ou às vezes até nenhuma, né? Nenhuma, assim, não foi isso que eu quis dizer. Não tem nada, não tem nenhum suporte para que a gente possa desenvolver o vosso tipo de negócio, que é o digital. Tipo assim, né, Diego? Se lascou, largou tudo que estava no Brasil, o negócio Exatamente, fluindo lá. Vão ter que O começar... cara decidiu largar tudo para se lascar. Sabe que muita gente me fala exatamente a mesma coisa? Em 2024, a gente tem uma road com 18 empresas no Brasil, dos segmentos. E aí muita gente fala, vocês estão doidos, vão largar o negócio funcionando aqui para ir testar algo e tudo mais. Isso também é em todas as áreas, né? Quando uma pessoa sai de uma coisa que é mais segura e vai para algo inseguro, mas que possa ter um futuro tremendo, eu vou te falar algo que pode parecer clichê e talvez se cortarem só esse pedaço as pessoas não vão entender. Mas lembra que a gente falou mais cedo no começo da reunião que não é sobre a função, mas é sobre aquilo que você carrega? O digital é só uma ferramenta. Eu nunca vi implantar marketing digital em Portugal. André, um dos nossos patrocinadores, a Believe Service, faz remodelações de interiores. Bora para as obras. Tem outra também. Tem. Quem é a nossa nova patrocinadora? Fashion. Crystal Fashion. A Crystal Fashion chega e te coloca bonitinho assim, com os polozinhos assim, ó. Patrocinadores do nosso... Pode. Agora vamos voltar. Bora trabalhar. Ok, entendi. Ele é só uma ferramenta para alcançar mais pessoas e entregar mais a mensagem. Fazer marketing digital vai ser como lutar jiu-jitsu, vai ser como palestrar, vai ser como andar de veleiro, vai ser como andar de carro. Ele é só uma ferramenta que me auxilia ao entregar uma mensagem para mais pessoas de uma forma mais rápida. Essa mensagem que você quer entregar e vocês querem entregar, que mensagem é essa na prática? Especificamente, a gente está falando de que tipo de mensagem? Que o cara volte ao princípio de todas as coisas, que ele saiba quem ele é, que possa olhar para a sua identidade e saber que ele foi chamado como imagem e semelhança para governar, dominar e multiplicar. Como que é isso na prática, Thiago? Honrar o seu casamento, honrar a si, honrar o seu corpo, fazer o bem, começar a multiplicar, ter domínio próprio, ter mansidão em tudo aquilo que ele fala, bom olhar em tudo aquilo que ele faz, porque se os olhos forem bons, o corpo é bom, ter pensamentos do alto e começar a implantar uma mensagem muito maior. Que é a mensagem que diz o seguinte, que quando todo mundo ouvir essa mensagem, vai ter uma grande transformação no mundo. E é essa mensagem, uma mensagem de implementar
algo novo, uma nova maneira de viver, um lifestyle de realmente governante. E eu governo sobre todas as coisas. É essa a mensagem que tem que ser dita. E quando a gente fala sobre governo, qual que é o grande problema? As pessoas estão querendo ganhar muito dinheiro. E é muito bom ganhar dinheiro. Porque dinheiro ele tem que ser um armamento para aquilo que você quer fazer. As pessoas acham que dinheiro é o fim. Dinheiro ele tem que ser uma energia de troca. Você recebe uma quantia, você projeta algo, recebe uma quantia para injetar em outro lugar. Não é para você sentar em cima do dinheiro. O problema é que as pessoas têm sentado em cima do dinheiro. Não, o dinheiro é para você vir e utilizar ele em outra coisa. Ele vem, tu utiliza e você vai ajeitando várias coisas. Você vai viajando, montando ONGs, projetos. Por exemplo, a gente está entrando num projeto de auxiliar jovens carentes a entrar no digital. Como que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho outras fontes que conseguem alimentar esse projeto. E aí imagina os jovens tendo uma nova oportunidade. 70% dos casamentos no Brasil, eles acabam, sabe por quê? Falta de dinheiro. É o início das brigas. Falta de dinheiro. Aí você dá uma nova oportunidade para um jovem, uma nova oportunidade para um casal, ele começa a fazer dinheiro, isso já não é mais problema na casa dele. Ele começa a se ver melhor, ele começa a se enxergar de forma melhor, ele começa a realmente assumir uma nova posição. Aí o jovem não precisa sair para fora, ele não precisa ficar dúvida na identidade dele, ele não precisa ter isso porque o pai está presente, o pai está auxiliando, ou o avô, o tio, seja com quem ele mora, o treinador, está auxiliando ele. Quando você começa a fazer isso começa a multiplicar a quantidade de gente levando saúde, bem-estar, inteligência, harmonia para mais pessoas. Pode ser utópico diante de tudo que a gente enxerga, porque já está projetado, né? Tem algo que está escrito lá, que o caos ele vai acontecer, precisa acontecer o caos, e eu entendo isso. Só que de outro lado existem pessoas que precisam ouvir uma mensagem. Aí vamos lá entender o seguinte, qual que é o grande problema do mundo hoje, das grandes guerras? Todas as grandes guerras, André, elas surgiram, sabe por quê? Pessoas quiseram defender a Deus. Deus ele não precisa de defesa. Os países querem meu Deus, e pum, e começam os conflitos. Deus ele não precisa de defesa. O problema das pessoas é que elas querem fazer o quê? Ao invés de levantar uma bandeira, eles querem brigar contra a bandeira de outras pessoas. Eu não preciso ir contra alguém que é contra a família. Eu só preciso ser pró-família. As pessoas querem falar, não, você está errado isso, está falando isso, está não sei o quê. Não, ei, só presta atenção. Eu não preciso falar o seguinte, ei, você precisa parar de se vestir como um cachorro, parar de se vestir como um pônei. A vida é dela, faz o que quiser com ela, com o corpo, com o que quiser, faz qualquer coisa. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela já recebeu livre escolha, livre arbítrio, ela faz qualquer coisa. A minha mensagem não é contra ela. A minha mensagem é falar o seguinte, ei, existe uma forma de você entender verdadeiramente sua identidade, voltar ao princípio de todas as coisas, começar a racionalizar o problema, que nós estamos numa geração que o QI, pela primeira vez, o QI dos filhos é menor que o QI dos pais. Isso é grave. E a gente tem que fazer o quê? Trazer educação, trazer bons costumes, trazer um lifestyle diferente. O que eu mais vejo são empresários chegando até mim, e são 10 anos atuando com empresários. Eles, o problema está na minha empresa, o problema não sei o quê. A empresa não é a empresa que quebra. Como que uma empresa que ela não tem vida, ela pode quebrar? Que quebra o empresário. Exato. Aí chega o empresário e tudo mais, e aí tu vê ele quebrantado. Fazendo sabe o quê? Saindo no meio do dia. Vocês estão vendo a rua aqui, ó. Aí o meu filho vem trabalhar e tal, não sei o quê. Vem trabalhar não, senão vão cortar e falar que eu tô colocando aí o bichinho para trabalhar. Mas ele já empreende, ele já sabe como empreender, ele já vai negociando, ele vai... Às vezes ele pega uma galera do time aí de surpresa e já se lasca na copy dele. Mas a gente pega e eu vou andar de bicicleta com ele. Eu vou treinar ele. Eu vou andar de patinete. Eu vou levar a instrução para ele. Isso é o que o empresário deveria fazer. Que o empresário fala o seguinte, eu trabalho o dia inteiro para dar o melhor para minha família, mas a única coisa que a família precisa é de estar presente. Estar presente, não dar presente. Estar presente com eles. É a única coisa que o filho pede. Ele não pede milhões e milhões. Eu ouço uma história uma vez de um menino que perguntou para o pai e falou o seguinte, ô pai, quanto que vale a sua hora? E aí o pai respondeu que valia alguns milhares de reais. Aí o menino falou, que pena que eu não posso comprar a sua hora. Isso é doloroso. E a gente só vai sentir falta depois que perde. É por isso que a gente tem vários bloqueios hoje.
por falta de uma assessoria, de uma instrução dos pais. E aí a gente precisa voltar ao centro da origem de tudo. E pode parecer utópico essa conversa, esse entendimento, porque o mundo vai totalmente contra isso, ou talvez seja fácil falar, agora que a gente tem um grande movimento. Não, porque essa fala, eu tenho ela desde quando eu tinha que escolher se eu ia comprar um bolo para o encontro da igreja ou se eu ia botar gasolina no carro. Eu tinha que fazer essa escolha. É a mesma fala, é o mesmo posicionamento. Só que antes eu não tinha essa clareza de ter que trocar. E aí eu peguei uma empresa. Essa empresa que eu falei de marketing multinível, quando eu entendi isso, eu do dia para a noite eu virei as costas, nem quis mais saber dela. E ficaram mais ou menos 400 mil reais em produtos, em cheques, na rua, assim. Que eu nem voltei para olhar para trás. Porque eu sabia que eu estava fazendo com o meu segundo filho aquilo que eu fiz com a minha primeira filha. Trabalhar. Esse é um grande problema da sociedade hoje. Nessa mensagem que vocês entregam, que para mim são mandamentos bíblicos, aquilo que Cristo nos deixou, a maior parte delas, mas verdadeiramente na prática, como é que vocês apresentam, se aqui apresentam Jesus Cristo como Senhor e Salvador para esses empresários, ou vocês, como é óbvio, esperam momentos específicos para isso? Porque tudo aquilo que você me disse dessa mensagem que vocês entregam para mim é bíblico. Por isso que aí está a base da família e das nossas vidas. Vocês conseguem fazer isso, chegar a esse ponto de apresentar Cristo na prática, chegar e falar, meu amigo, te entreguei tudo isso, não estou falando que seja no primeiro impacto, não é? Mas vai chegar o dia que falar assim, olha, tudo isso aqui vem daqui. Alcança meu celular ali, por favor. Eu já vou mostrar para os meninos aqui. Se eu falar isso, talvez eu perca alguns milhares de euros, escancarar isso na internet, mas não tem problema com isso. Ninguém quer saber de Jesus. Nenhum empresário quer saber. Porque isso é um papo cafona, antigo, que não é real, que não traz, coloca o pão na mesa. É verdade. E quanto mais sucesso o empresário tiver, muito menos ele vai querer saber disso. E aí ele vai querer falar que o sucesso dele está vinculado àquilo que ele fez. Eu até entendo que Jesus, ele não vai colocar dinheiro na sua empresa, ele não vai fazer prosperar, aumentar os clientes. O que vai te fazer todos os dias aumentar os seus clientes são as estratégias que você cria para aumentar os seus clientes. É aquilo que você faz todos os dias. Mas Jesus, ele nunca veio implantar uma religião. Ele veio implantar um estilo de vida. O apóstolo Paulo falava o seguinte, se vocês não conseguem imitar a Cristo na sua conduta, imite a mim, que eu sou o imitador dele. É sobre um estilo de vida. O que significa a palavra religião? A palavra religião fala o seguinte, a tentativa do homem de religar-se a Deus. Chama-se religar. Ele dá uma tentativa do homem religar a Deus. Aí os empresários chegam. Por quê? Existem 3 tipos de problemas que as pessoas buscam resolver. Quais são esses 3 tipos de problema? É como se fosse 3 esferas. Imagina 3 esferas. 3 esferas, a externa, a interna e uma lá no centro. As pessoas buscam resolver os problemas externos. O que são os problemas externos? Aquilo que eu consigo visualizar. Dinheiro, network, oportunidades, trabalho, relacionamento, fala, vergonha. É aquilo que as pessoas querem. E todo mundo busca resolver isso. Os empresários que chegam até nós, eles vêm para buscar realmente isso. Técnicas de marketing, técnicas de digital, técnicas disso, daquilo, porque ele acha de gestão de pessoas, gestão de números, financeiro, contábil, aquilo que é para a empresa dele. Bom, problema externo. Só que todo problema externo, ele é ocasionado por um problema interno. A pessoa tem problema de vendas. Por que ela não sabe vender? Se vender é só você apresentar o seu produto, gerar valor e a pessoa confiar em você, vai te entregar o dinheiro, você entrega o produto. Existe algo interno que bloqueia ela de fazer isso. Vergonha, necessidade de aprovação, medo, vitimismo, não merecimento. Tudo isso leva as pessoas... Quantas pessoas? Coloquem nos comentários quem tem problema de venda. Vocês vão ver a quantidade de comentários falando eu não sei vender. Na verdade, a pessoa não sabe se posicionar. E aí ela não resolve esse problema interno. Quando os empresários começam a entender isso, eles começam a resolver o problema externo. Quando resolve o interno. O interno. Só que existe algo lá no centro, que é o grande problema. Que eu chamo de problema filosófico, que é o ser ou não ser.
que é a dúvida de todas as pessoas nesses 10 anos, mais de 10 mil horas atendendo gente. Quem eu sou, para onde eu vou, da onde eu vim, por que eu nasci nessa família, o que eu devo fazer na Terra. São as questões filosóficas que todos os seres têm. E isso fica paralisando eles todos os dias. Será que se eu fizer isso dá certo? Será que se eu fizer isso vai dar certo? Será que se eu fizer isso vai dar certo? E aí fica se questionando todos os dias, todos os dias. E aí eu vou te mostrar um encontro no nosso Mastermind aqui, enquanto eu vou falando, que tipo assim, acabou de rolar faz umas 2 semanas. São os caras que pagam 20 mil euros para andar com a gente e aprender as estratégias. Eles aprendem. Só que quando ele começa a descobrir, aí é só escolher a quantidade que quiser. As pessoas não querem o meu produto, as pessoas não querem o serviço. Esses batismos de empresário. Não podia falar que era batismo, né? Senão os caras não vão mais achar que é sobre business, né? São os caras que nem conheciam a Cristo. Mas lembra o seguinte, que eles querem o quê? Eles querem viver um novo lifestyle. O cara não quer mais estar enfiado dentro da empresa dele. Ele quer dar mais atenção para a família, quer dar mais atenção para os filhos, quer ter maior liberdade de tempo, geográfica, financeira, mas entendendo realmente quem ele é. Aquilo que ele faz. E esse papel, que é o papel onde a gente incentiva todos eles a irem buscar as igrejas, não é o papel da gente dar a oportunidade para eles e tirar da igreja. É para levar cada vez mais as pessoas a conhecerem um Cristo diferente. Um Cristo que desde a infância foi pregado que é alguém duro, que é alguém rígido, que é alguém formal. É um estilo de vida. Jesus ele não veio educar. Jesus ele veio transformar. É isso que as pessoas não entendem. Quando a gente fala sobre metanoia, e está muito famoso nos cursos de coach, metanoia é uma palavra que era utilizada no exército romano que chamava mudança de rota. Então o exército estava marchando, tal, aí o comandante fala o seguinte, metanoia. Eles paravam e mudavam de direção. O que isso significa? Não é só parar de fazer o mal. Eu traí a minha esposa. Não é parar de trair a esposa. Não, metanoia não é isso aqui. Não vem paro de fazer o que eu estava fazendo. Mas é começar a fazer o oposto. Tanto é que não sou eu, mas todos os grandes seminários de empresários falam o seguinte, e tem uma pesquisa que mostra, quanto maior o QS, que é o coeficiente espiritual, tem QI, QE e QS. Coeficiente intelectual, que fala sobre o seu cognitivo, coeficiente emocional, que fala das suas emoções, e o coeficiente espiritual, que é o QS. Quanto mais desenvolvido o seu QS, maiores os seus resultados na sua empresa. Porque isso traz mais tranquilidade na tomada de decisão, traz mais sabedoria, entendimento, discernimento. O empresário que tem um QS mais aguçado, e eu não estou falando somente de Cristo, estou falando de desenvolver uma espiritualidade, e as pessoas podem utilizar aquilo que quiserem, mas só existe um caminho que é a verdade. Mas quanto mais buscar a espiritualidade, mais resultados ele vai ter. E aí como que eu trago Cristo para tudo isso? Através do meu lifestyle. O que ele falava? Qual que é a verdadeira religião? Ajudar os pobres, necessitados, os órfãos e as viúvas. Somente isso. Se você cumprir isso, e aí você vai lá para Gálatas, começa a ser bom, fazer o bem, ter domínio próprio, tiver mansidão na sua fala, você começa a ir para uma outra fase. É sobre viver isso. Sobre entender o seguinte, que se eu sou amigo, eu só faço aquilo que ele me pede. Eu não começo a ter minha opinião própria. Ser amigo de Cristo é fazer, ele deixa claro, é meu amigo, faço o que eu mando. É viver realmente isso todos os dias. É começar a entender o seguinte, que não importa quem vai ouvir ou não vai ouvir. O que importa é eu entregar a mensagem. Aí quando você apresenta a parte espiritual para os empresários, eles pensam no cristianismo ou em Jesus, ou eles até são levados a outro tipo de espiritualidade? Ele começa a ver um lifestyle diferente. O que é o lifestyle? É a maneira de viver, é a maneira de pensar, é a maneira de agir. Lembra que existe uma fala que eu acho incrível. Pregue e quando for preciso, utilize as palavras. Nossa. Isso fala sobre o estilo de vida. Testemunho, né? É sobre o teu testemunho. As pessoas olham como que eu trato a minha empresa, como que eu trato meus colaboradores, como que eu trato os meus filhos, como eu trato minha esposa, como eu trato alguém na rua, como que eu trato as coisas. É sobre isso.
Não é sobre ir num domingo e sentar, é sobre um estilo de vida. É isso que as pessoas querem viver. E é onde que a gente aprende esse estilo de vida? Com aquele que foi o maior exemplo de todos. Então não é sobre... É você pegar o Novo Testamento, para alguns que tem uma Bíblia lá, que está o Novo Testamento, os 4 primeiros livros, para você que não tem o hábito de ler. Essa câmera está funcionando aqui? Você não tem o hábito de ler Mateus, Marcos, João e Lucas, você lê, tem toda uma passagem vermelha. É só ler aquilo que está em vermelho, que são as falas de Jesus. É só ler aquilo ali. Ler. Aí alguém precisa de cura, vai lá curar, vai orar por cura. Alguém precisa de libertação, vai lá e ora por libertação. Alguém precisa de um conforto, vai lá e conforta. Alguém precisa de um sorriso, vai lá e sorri. Alguém precisa de um abraço, vai lá e abraça. Alguém precisa de um dinheiro, vai lá e contribua. É sobre esse lifestyle. E todo empresário ele quer fazer isso. Só que ele está perdido e está enfurnado em algo que ele aprendeu desde a juventude. Preciso trabalhar. Só que tem um grito dos empresários. E tem um monte de empresários. Vocês vão ver a quantidade de mensagens que vocês vão receber dos empresários que sentem que tem um grito na garganta, que querem viver algo novo e não conseguem. Que não é o trabalho. Não é aquilo que ele pode fazer milhões que não supre. Não supre o olhar de um filho, o olhar de uma esposa, o olhar de um testemunho. Você pegar o direct assim, começar a ouvir. Por exemplo, hoje de manhã. Posso fazer um convite para a galera? Pode. Todos os dias 6h22 no meu Instagram, Thiago Rocha BR, Thiago sem H, Thiago Rocha BR, a gente lê o livro de Provérbios. Hoje foi dia 1º, capítulo 1, dia 2, capítulo 2, dia 3, capítulo 3, a gente vai lendo todos os dias. Tá igual o Kaiser, né? O Kaiser, ele faz Provérbios? Não, mas ele também passa a Bíblia também lá no... Provérbios, eu leio Provérbios desde 2018. Desde 2018, talvez um pouquinho antes do Kaiser. Desde 2018 eu leio todos os dias. Em 2018 eu li um livro chamado Salomão, o homem mais rico que já existiu. Lá ele fala o seguinte: se você ler o livro de Provérbios todos os dias, durante 2 anos, você se torna mais sábio do que as pessoas que você conhece. E se você ler ele todos os dias, durante 5 anos, você se torna milionário. Quando eu li aqui... Só Provérbios? Só Provérbios. Todos os dias. Começar a ler Não, Provérbios. começa pra ontem. Na manhã não, já lê agora. Vou ler já. Eu confesso... Aí quando termina, volta. Dia 31, aí tu volta o dia 1º. E aí vai indo. Provérbios é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 8 é um convite à sabedoria. Do capítulo 9 ao 25 são os ditados dos sábios. E do 25 ao 31 são os comportamentos dos nobres e dos sábios. Aí eu confesso que eu comecei a ler Provérbios por causa da grana. Eu falei, mano, eu vou antecipar isso para 2 anos e meio. Se isso funciona, eu vou ler 2 vezes no dia. Eu queria a coisa. Eu vou escrever o livro só. Vou fazer o livro só. Fazer um resumo. Não, eu vou ler e escrever, que assim pode ser. Moço, ele falou que 5 anos, é um testemunho dele. Eu falei, se dá pra esse cara aí, vai dar pra mim também. Eu vou fazer isso. Lendo todo dia, desde 2018, fazendo isso. E eu entendi no meio do processo. Funcionou, deu certo. Só que eu entendi o seguinte, no meio do processo, que a sabedoria ela vale muito mais do que o ouro e a prata. Ah, com certeza. O que te faz entrar em bons negócios, algo o que que te faz sair de bons negócios, é a sabedoria que você lida com isso. As pessoas vêm emocionadas, entra nesse negócio, tem X%. Mano, o que eu acho mais doido é tipo assim, até hoje eu nunca vi alguém buscando um sócio com uma empresa que está dando lucro. Nossa, minha empresa tá... Eu tô acordando, todo dia eu tenho lucro. Você quer metade da minha empresa? Já apareceu agora? Não, todo mundo quer um sócio para dividir o problema. Tem um problema aqui, vamos dividir esse problema? Aí você, com sabedoria, começa a entender. Não, deixa eu olhar como que é o lifestyle dele. Deixa eu entender como que ele é. Deixa eu entender como que ele faz. E aí você começa a entender algumas coisas. E aí em 2018 eu comecei a ler todos os dias. E aí eu comecei, em 2021, a compartilhar isso na internet. Foi muito massa. Porque depois do primeiro movimento que eu fiz, chamado Maratona da Sabedoria, que é o que a gente começou agora, mais de 1.000 pessoas repercutiram ou repetiram a mesma coisa no mês seguinte. Então imagina que poderoso. Eu fazendo e mais 1.000 pessoas que me acompanharam repetiram isso no mês seguinte. A gente criou um movimento. Então eram mais 1.000 canais fazendo a mesma coisa. E as pessoas vão reverberando essa mensagem. Então imagina quantas pessoas vão aprendendo a ter um novo conceito. É sobre isso que os empresários buscam. Tiago, tu tens consciência que os empresários em Portugal não têm a mesma abertura de cabeça e que o empresário brasileiro, não é?
Culturas diferentes Cultura também, diferente, né? Sabe o que eu falo? Eu sou especialista em pessoas, né? Uhum. Analista comportamental, enfim, entendo de microexpressões e tal. O que eu falo para todo mundo é o seguinte: do outro lado tem alguém com um cérebro? Às vezes. Às vezes. Não, se a Tem pessoa dias. não tiver cérebro, se ela for um alienígena, eu não consigo entender a cabeça dela. O que eu preciso com todas as pessoas, seja ela portuguesa, japonesa, chinesa, seja o que for, perfurar o cognitivo dela para atingir o emocional. Toda decisão é baseada na emoção. E o que é o cognitivo, que é a parte racional do cérebro? São as objeções dela. É a confiança ou desconfiança, é o costume, é a cultura. E tá tudo certo. Não tem como um cérebro, como alguém que tem um cérebro que funcione, veja um lifestyle ou entra no movimento e não queira o melhor para a vida dela. Não existe. Não existe. Claro. Não existe. Sim. Então a gente não tem pressa, a gente não quer enfiar a goela abaixo, a gente não quer... Não, simplesmente só vamos viver, é só isso. Lembra o seguinte... Não te preocupa teres um nível de escolaridade dos empresários, por exemplo, ainda hoje ou ontem ouvi que é tipo 70% dos empresários em Portugal têm até ao 9º ano de escolaridade. Ou seja, porquê? Porque a maioria dos empresários cá em Portugal, ou os bem-sucedidos, ou aqueles que têm empresas há mais anos, são idosos, não é? Então o nível de escolaridade deles é muito baixa. Não é? Então, internet para eles é uma coisa... Não, eles querem vender, eles não querem saber de internet, não querem saber dessa... Lembra que a nossa mensagem ela vai além da internet? E tem um dado que me assusta, esse dado me assusta. 70% falou? É, por aí. 70% sim. não tem um 9º ano. 2023, 61% dos portugueses não leram nenhum livro. Sim, 61%. Isso vem piorando, porque em 2007, esse dado era 51%. Os portugueses não tinham lido um livro em um ano. Então, isso vem piorando com o passar do tempo. E uma das culturas que a gente vem aqui é incentivar. Por exemplo, ontem eu reuni com 30 pessoas do meu time e a gente entrou num desafio. 30 dias escrever um livro. Então, dia 1º do 6, eles vão apresentar esse livro fisicamente. Se não apresentar, eles não precisam nem vir para a empresa. Porque é sobre uma cultura que a gente tem, não é sobre ganhar, sobre salário, sobre fazer, sobre repercutir na internet, sobre crescer e se desenvolver. É sobre uma cultura. Então todo mundo vai escrever um livro. Num lugar onde as pessoas não leem, quem escreve um livro, ele já sai na frente de todo mundo, numa negociação em qualquer lugar. Mas isso, André, não me preocupa sobre escolaridade, não me preocupa sobre credo, não me preocupa sobre finanças, sobre o que ele... Não me preocupa. Lembra sempre o seguinte... 2 conceitos que eu quero que vocês entendam para a gente difundir essa mensagem. O médico ele só serve para os doentes. E segundo, um rio ele não se importa para onde que vai correr a sua água. Ele não está nem aí. Se vão criar uma barragem lá na frente, se esse rio vai alimentar o gado, se vai alimentar as árvores, ele não está nem aí. Se vai chegar no mar, se não vai. O rio... ele só deixa fluir. Se eu tenho uma mensagem, eu não preciso me preocupar onde ela vai chegar e o tempo que ela vai chegar. Eu só preciso deixar que ela flua, que ela entregue. Então as pessoas falam, quantas pessoas, como que é o planejamento? E a gente acabou até fugindo. Não existe planejamento. Só existe fazer todos os dias aquilo que precisa ser feito e começar a trazer gente. Quanto mais pessoas ouvirem, elas vão experimentar algo. E está tudo certo. Eu só falo o seguinte, coloca só alguém na nossa frente e aí ele vai começar a entender um novo estilo de vida. Que vem através dos negócios, eu começo a fazer bons negócios através disso, mas eu começo a mudar uma cultura de uma geração. Então... é natural. Um outro conceito que eu ia falar antes, e por que eu falo tão tranquilamente isso, e eu vou ser julgado por isso e acusado por isso, tá tudo certo. A gente já passou isso no Brasil. Quando alguém te convida para jantar, quem é que paga a conta? É o mais rico. Quem pedir a conta. Não, mas normalmente se convidam. O mais rico, nem é rico, o mais nobre que convida para jantar. Exato. É ele que paga a conta. Ouviram, né? Vocês aí atrás. Né? Por isso não convida. Se você não for nobre, não tiver dinheiro, não convida. Ou convida muito. Começa a prosperar isso e criar essa realidade. Aquele que chama para jantar é o que paga a conta. Existe alguém que me chamou. E é ele que vai pagar a conta.
Eu não resto tô é nem com ele. aí, preocupado de como que vai ser. Foi ele que me tirou do Brasil, me chamou pra vir pra cá. É ele que paga a conta. Ele que Nossa, botou o mais um time. rico, não é? Sempre vai ser. O dono do ouro e da prata falou o seguinte, ei, Exatamente. tem um jantar pra você, quer ir? Eu falei, eis-me aqui, vendi tudo, peguei minha família, com 17 malas e chegamos aqui. E ele que vai pagar a conta. É sempre sobre isso. E isso te dá muito mais leveza em tudo aquilo que você faz. É sobre esse estilo de vida. Começar a desapegar os resultados. A gente tinha uma projeção muito grande empresarial em 2024. Só que existem coisas que os olhos não conseguem ver, a mente não consegue imaginar, o ouvido não consegue ouvir, aquilo que está guardado e reservado. Eu só consigo acessar isso se eu der novas oportunidades. É exatamente sobre isso. Olha, uma coisa que me preocupa também na internet é as mensagens. Há mensagens aí na internet que, por amor de Deus, imagina, eu agora vejo só pessoal é psicólogo, agora é psicanalista, não é? Não sei se lá no Brasil tem isso, não é? Toda a gente é psicanalista e toda a gente é psicóloga de alguém e põem-se a fazer coisas. A mim pessoalmente não me assusta porque eu sei mastigar aquilo que como. Mas há muita gente, percebes da pergunta, Tiago? Há muita gente que não sabe aquilo que se está a envolver, não sabe. Eu acredito que há pessoas que nem sabem aquilo que estão a falar. Isso aí preocupa-me, percebes? De não haver formação ou não haver... a fiscalização, talvez, alguma coisa. Qualquer coisa porque há pessoas que estão a falar coisas que podem matar, não é? Até fisicamente, não é? Sim. Mas podem matar a ideia, podem matar uma pessoa, uma família, e isso é muito preocupante. Quando eu me ponho a ver certas pessoas a falar sobre... Sabe o que eu vejo nisso? Sobre outras vidas, não é? Isso é muito preocupante, tem que ter. E eu acho muito bom que pessoas se desenvolvam para ajudar outras pessoas. Muito bom isso. Só que lembra que eu falei que eu nunca vou contra algo? Eu nunca vou levantar isso daí. Mas toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Bobo é aquele que não olha para os frutos de uma árvore. Exato. Se eu vou contratar qualquer pessoa, se eu vou trazer qualquer pessoa, eu preciso olhar para quê? Para os frutos dela. Então, se eu vou contratar alguém, seja psicanalista, psicólogo, psiquiatra, coach, treinador, personal trainer, eu preciso fazer o quê? Me mostra quem são os seus frutos. É só isso. Eu não preciso gastar energia julgando as pessoas. A galera, muitos empresários questionam e querem aprender nosso estilo de gestão aqui da plataforma internacional. E aqui a gente não tem currículo. As pessoas não entregam currículo. Toda essa galera que vocês estão vendo aí, ninguém entregou currículo. Só que eles passam por um teste e a gente começa a sentir o cheiro do coração e olhar os frutos. Eles não estão aqui pelos talentos, pelo aquilo que faz. Porque é muito fácil você sentar na frente de alguém para comprar um produto ou para contratar alguém e a pessoa colocar uma máscara e colocar os melhores números para ela. Só que, por exemplo, no domingo agora a gente vai fazer um triatlo. E pedes registro criminal ou não? Tem um setor que a gente olha lá que a gente não fala, mas a gente dá uma checada em bastante coisa. Dá uma checada. Mas tu já veio na conduta de algumas pessoas. A forma de ser. E aí, por exemplo, a gente vai fazer um triatlo agora no final de semana. Triatlo é uma prova de natação, corrida e bicicleta. Vocês são convidados para ir com a gente. Isso aí já vai ser mais difícil. Estou fora. Se fosse para jantar, se convidasses para jantar. Não, jantar já está convidado já. Agora, triatlo não. E eu pago o jantar. Triatlo é sacanagem. Eles vão correr. É exatamente isso. Eu quero ver quem é a pessoa no caos. Não, mas precisa chamar pro triatlo para ver o caos? Amigo, triatlo é o começo. Sabe o que eu fiz? Mas assim, logo na lata, nem um aquecimentozinho, nada não, assim. Isso daí a gente é bonzinho. Sabe o que eu acabei de fazer em fevereiro nos Estados Unidos? Um Ultraman. 452 quilômetros. 8 quilômetros de natação. 8 quilômetros de natação. Quando voltar para casa, para Sintra lá, coloca no Waze. Daqui, vê onde que dá 8 quilômetros. Imagina isso nadando. 360 quilômetros de bicicleta. É muito. 360 quilômetros daqui no Porto. É mais. Bem mais. Assim, um bocadinho mais. Passar do Porto, eu ainda estava pedalando. Quase Braga, não? E 84 quilômetros correndo. Isso é um Ultraman, a prova do Ultraman. Mas isso é em quantos dias? Isso daí foram em 36 horas. 36 horas? 36 mas horas. Sem parar? Sem parar. Não dorme Eu parei nada? 2 vezes para dormir durante 1 hora. E aí eu perdi o prazo e fiquei em 38 horas. Meu Deus. E a gente vai fazer o Ironman aqui de Cascais, que vai ter no final do ano. A galera toda vai fazer. Porque é o seguinte,
É no caos que é Tô pra revelado fazer o caráter. essa treta, hein? Eu vou fazer esse Iron Man aí, hein? Aí, ó, marca ao Não me vivo. desafia não, hein? Então só contrata os Não me desafia magrinhos, não, é? hein? Eu não Vem tenho cá. hipótese, ele só contrata Prepara o magrinhos. corte aí, ó. Não me desafia Diegão não. Tô e André, me sentindo tentado. vocês dão conta de fazer isso? Acho que sim. Não, eu já achar- corri uma meia maratona em 2012. Me preparei, corri Com uma o meia corpo maratona desse daí, em tu 2012. faz... Daqui 20 dias tu já faz O um Iron Ironman. Man, só de Eu faço pensar, o quê? já Aquela, fico como é que doente. chama? Mini maratona, né? Mas- Eu levantei isso, dos 150 empresários que estão com a gente, 30 vão vir do Brasil pra cá pra fazer o Ironman. Estão tudo treinando aqui, ó. Mandaram Tá tudo tudo nos grupos treinado, hoje lá. Claro, então. Tem que treinar, porque senão você morre. Ai, não bebe álcool. é? Ó, estão tudo lá em prova. Nunca tinha corrido. Aqui o cara tá. Ah, o um cara empresário deu- tá 10 dias em jejum só de água. Esse cara tá passando mal. Só água. 10 dias. Eles estão tudo treinando, estão fazendo agora uma prova lá. Hoje fazem 30 anos. Vocês viram o capacete do Ayrton Senna? Faz 30 anos. A gente tem um capacete aqui que eu arrematei no leilão. A gente pagou a quantia de uma casa na Aquilo é do África. Ayrton. E aí a Tem que gente ver trouxe melhor, como uma então. referência aqui para a empresa. Acabou de ser um leilão no aniversário do Pablo, ela fazia parte do acervo pessoal dele. A gente fez um leilão beneficente e eu arrematei para a plataforma aqui de Portugal o valor de uma casa na África. A gente vai construir uma casa para uma família na África. Esse valor vai todo para lá. E foi hoje fazem 30 anos da morte do Ayrton De Senna. Ayrton Senna, exato. É. É hoje. E a galera tá toda treinando. Mas responde aí, vamos fazer esse desafio aí, ver se Bora. o Diego vai A gente participar. pode até aproveitar Vamos e lá. fazer até o momento pode ou não pode, Oh, pode ou não pode, exatamente. né? Pode ou não pode correr 400 e não sei quantos quilômetros. Então é isso aí, Thiago. A gente tem um momento do nosso podcast que é o pode ou não pode, Bora. que é perguntas eu que podem participo? ter É, respostas tu é que é diretas do- sim ou não, Tá. ou pode desenvolver em 3 frases. Pode ou não pode, né? E é o nosso momento pode ou não pode. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Roda a Errei o vinheta. português. Pode ou não pode participar de um triatlo sem estar preparado para isso? Não pode. Não pode, poxa. Você até pode, mas é indicado ter uma consulta médica antes. Todos. Pra Quando saber você. em quantos minutos você vai morrer. Você eu, assina- eu, por acaso fiz uma prova de esforço agora Não, há você pouco assina tempo. um termo, você é responsável. Tem um termo lá o que esforço você físico assina. é muito grande. Não pode. Não pode. O Iron Man, assim. As empresas, falando do digital, as empresas hoje em dia estar fora da internet, pode ou não pode? Não pode. Nem pensar nisso. O senhor americano fala o seguinte: se a sua empresa não tiver nos próximos 3 anos digital, talvez ela nem exista. Ele já falou isso há 2 anos atrás. Muito bom. Não pode. Mas tudo o que é empresa? Tudo que é empresa. Ainda, pá. Hoje o Google, o Instagram, Tem que pôr a Tudo que minha você procura, empresa. você vai na internet. tudo que é na internet. Referência tá na internet. Eu sento hoje nos restaurantes, eu não pego mais cardápio. Exato. Não sei se vocês têm esse costume. Sim, eu vou no sim. Instagram do restaurante e olho o menu O que é que no tem Instagram. boa Eu falo, eu quero pontuação? esse aqui, eu não quero saber de nome. Eu quero esse aqui, ó. Aí eu mostro pro garçom, esse é o prato tal. Aí se o restaurante não tiver, falta. Aí lascou, aí tem que ter. Daí a gente já vende um produto ali pra eles, pra fazer uma assessoria digital pra eles. É isso aí. Pode ou não pode mais? Pô, tá faltando tu, já mandei Poxa. 2, caramba. Não sei, Tá já. fraco hoje, hein? Tô Tomou fraco. Vai, café André, solta o hoje. que tá no teu coração aí, que tu foi mexido com a mensagem que eu te entreguei. Fez sentido ou não fez tudo aquilo que eu falei? O que fez. Faz tudo sentido. Posso continuar entregando essa mensagem? Pode ou não pode? Pode continuar. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Pode e deve. 2 perguntas do pode ou não pode. Outra coisa que eu queria Escrever para perguntar. crianças, pode ou não pode? Escrever de que forma? Escrever do digital para as crianças. Pode e deve. Elas têm que assumir o digital. Cada vez mais elas estão no computador, Educar, jogos, educar, televisão. né? É o mercado delas, né? É o mercado delas. Termina com a tua, que é linda. Aquela Estes tua gajos- pergunta. Vocês fazem sempre uma pressão. As pessoas depois ficam tipo, na expectativa da grande pergunta, pá, que é pizza com ananás, pode ou não pode? Pizza com ananás? Sim. Pode. Ananás e uva passas. Nossa, aí piorou. Olha, termina já isto que já chega. Não, não pode. Não pode? Por que Não. que não pode? Não pode, é proibido. Vai falar isso a um Aqui ou na italiano. Itália? Na Itália os É gajos bom que nós estamos matam. em Portugal e no Ah, Brasil, exatamente. né? És preso, é. Ainda por cima a uva passa logo. Jesus. Não existe nada que não possa piorar. Quer ser como Paulo, vai preso. Esse foi o nosso momento, pode ou não pode? Pode ou não pode? Terminando, uma pergunta que eu queria fazer.
Com essa, não vou dizer correria, mas com todo esse atarefado de coisas e pensamentos Se ele dorme, não. e direções que tem que se ter. Não é nem ele, é mais ou menos isso. Como é que você divide o teu tempo com todo o seu trabalho diversificado e com a sua família? Isso é interessante, porque quando a gente fala sobre dividir, durante muito tempo fiquei dividindo os tempos, né? A agenda, o dia da família, o dia do filme, o dia de Deus, o dia disso, o dia daquilo. Cara, quando você começa a governar um lifestyle, a minha família trabalha comigo, a minha filha, hoje ela tem 18 anos, ela tem uma empresa de social media, que é de gestão de redes sociais. Ela já fatura em 4 moedas. Ela foi a pessoa que mais me fez crescer no Instagram durante muitos anos, né? Desde os 12 anos dela. Então ela trabalha comigo, ela viu a minha mais de 250 palestras que eu dei para sozinha. Minha filha estava junto comigo, a minha esposa está junto comigo, meu filho vem e fica correndo aí na empresa. Então isso, a gente está trabalhando, aí vai dar um rolê de bicicleta, vai almoçar junto, vai tirar um tempo. Então não tem mais, é esse lifestyle que a gente carrega assim. E a gente decidiu o seguinte, criar isso aqui vai para vocês que são empresários. Não tenha mais do que 15 minutos de distância do seu trabalho para a escola dos seus filhos e para sua casa. A gente chegou aqui, criou um triângulo. Então, a casa do trabalho, do escritório, ele dá 12 minutos mais ou menos. Do escritório, e a gente está vendo umas escolas que dão no máximo 15 minutos. Que aí forma esse triângulo. Porque se você consegue fazer isso, não perder tempo e eu posso almoçar em casa. Eu posso pegar na escola e ir para casa. Posso pegar da escola e ir para o trabalho. Aí a academia dá 7 minutos. A Homes Place, mais perto de casa, dá 7 minutos. A academia de jiu-jitsu dá mais 7 minutos. Então, tudo dentro desse triângulo, que é o que me dá mais liberdade de fazer o que for preciso. Porque se alguém falar 30 minutos para lá, 40 minutos para cá, e aí lascou a vida. Então, no máximo 15 minutos de distância ou 5 quilômetros. Muito bom. Muito bom. E dormir para ir 4 horitas. Dormir a gente dorme um pouco mesmo. Já teve uma época que eu dormi mais. Pro Ironman a gente fez um campeonato do sono. Tem um relógio, não esse aqui é um Rolex, mas tem um relógio que a gente marca que dá certinho a nota de sono. Sim, sim. Que são os Garmin que a gente utiliza para as competições. Então, todos os dias a gente ia no grupo, aí valia R$1.000. Quem ganhasse 4 semanas ganhava R$1.000 do grupo todo. Então, teve um amigo que ganhou R$12.000 lá por dormir muito. Mais aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o campeonato do sono. Mas o sono saudável, né? Sono saudável, porque ele dá a tua nota aqui, ó. Eu tô na primeira divisão do sono, são 3 divisões. Divisão do sono aqui, ó. Todos os dias a gente mandava as notas aqui, ó. 80, ó. Esse aqui, 6 horas e 27. E ele dá aqui, ó. Quer ver, ó? Sono profundo. Esse aqui, ó. 6 horas. Deu 1 hora e 20 de sono profundo, 3 de leve, 1 hora de sono REM e 4 minutos acordado. Aqui, ó. 75 de nota. Rapaz, tá aqui, ainda bem que eu não tenho um relógio desse. Já pode crer. O relógio ia fugir. Ia fugir. Ó, tá tudo aqui, ó. Eu tô em segundo, ó. Tava em segundo aqui nesse bom. período aqui. Questão de nota. Muito bem. Então a gente chegando ao fim, a gente tem o nosso momento profético. É ou não é? É. Cadê o presente? Cadê o presente? Explica o que é o nosso momento Então, profético. o momento profético é o quê? É o convidado anterior, deixou um presente, sem saber quem era o convidado a seguir, não é? E cá está ele. Aqui está ele. Ó. Vamos ver se faz sentido. Abro aqui, ou Abres, pode abres. ler. Às vezes Podes ler. Tudo não é ao uma vivo e a bomba cores. nada, né? Não, Olhando não, pra cara não. do André A aqui, gente é cá não tem profético nada mesmo, né? disso. Aqui em Portugal não há bombas. Só bombeiros. Oh, Já acertaram no que eu gosto. pelo já. menos 2 semaninhas já tens que fazer. 2 semanas já tem aqui. Lavagem cerebral. Supera os pensamentos tóxicos e recupera o controle da sua mente. Até parece que foi direto pra mim, tá aqui nessa câmera. Até parece que Era só desse livro aqui. Teodoro Sonhador e o Rei dos Reis. Tem uma- História deve dentro ter. do do azul. produção aí. Que essas páginas te encorajem a sonhar e a viver os sonhos que Deus tem para ti. Um grande abraço, Thiago André. Obrigado, Xará. Vai ser uma grande bênção. Tiago para Tiago, é? De Tiago para Tiago. Então, após o nosso presente profético, a última pergunta, a mais simples de todas. Tiago, o que você hoje tem em suas mãos e por onde andam os teus pés? Interessante isso. Meus pés andam sempre no caminho daquele que me chamou, e ele sendo sempre a luz para os meus pés, e aonde ele me guiar, a gente vai colocar os pés, e as mãos elas servem exatamente para entregar a mensagem. Como um carteiro entrega as cartas todos os dias,
Eu sou alguém que uso vários envelopes, que é o mercado digital, que são os cursos, que são os trabalhos, as empresas, são envelopes para entregar uma mensagem. E é isso que eu carrego todos os dias. A única coisa que eu faço todos os dias é na Central dos Correios, chamado no Brasil Central dos Correios, a CTT aqui, isso? CTT. Central do CTT, pega um punhado de cartas e sai entregando todos os dias. E hoje eu aproveitei esse podcast para entregar algumas milhares de cartas para vocês que estão em casa aí. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado pela tua presença. Pela tua presença. Obrigado aí. Valeu. Tamo junto. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast. Obrigado e pela nosso vossa podcast. paciência. Obrigado, Tiago. É isso, obrigado Pela a tua vocês presença. aí pela oportunidade. Comentem, deixem os vossos comentários pra gente ver aí como é que está a vossa realidade. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tem que voltar aos velhos tempos. Para tudo. Sabe uma coisa? Sabe que existe a pelúcia estação de obra agora na tua casa? E não só. E agora podemos arrumar também a nossa roupa. Com a Christian. Outra vez.